Então teve um determinado momento naquela entrevista que, assim, eu falo isso porque existe ainda por parte da grande mídia uma certa inquietação para saber, né, o que fomentou aquele 8 de janeiro, né, quem financiou. Então tá muito viva essa inquietação por parte da grande mídia. E aí o Valdemar da Costa Neto tinha falado que não, que o Bolsonaro não tinha nada a ver com aquilo ali, que o Bolsonaro estava recluso, né? E aí ele confessou umas coisas assim que eu fiquei pensando assim, cara, novamente, né? Cadê o imbrochável? Cadê o machão? Cadê o tal do soldado que vai à guerra e tem medo de morrer, um covarde? Porque ele falou lá que o Bolsonaro estava fazendo greve de fome, estava sem comer. Ele falou que o Bolsonaro estava assim, inconsolável, velho. Tá falando que tava com vontade até de morrer. Ele falou isso, cara. Vocês podem olhar lá a entrevista da CNN com o Valdemar da Costa Neto. O Bolsonaro tava com vontade de morrer. Ou seja, o cara tava com ideais suicidas. Por quê? Ele não admitia a possibilidade de derrota. Ele acredita... Cara, o cara acreditava mesmo que existe uma adequação entre engajamento de rua com vitória nas urnas. Mas isso é uma ideia tão estapafúrdia que, se isso fosse verdade, o Lula já era para estar ganhando a eleição desde a década de 80. Né? Desde a década de 80, quem colocava a gente na rua era a esquerda, e todos eles em nome do Lula. Né? E, assim, é uma adequação completamente delirante. Isso só mostra, gente, que o Bolsonaro, além dele ser um sujeito autoritário, truculento, ele ainda é uma besta quadrada, entendeu? Um cara idiota, estúpido. Estúpido mesmo, sabe? Na melhor das intenções. Falando que ele é um idiota na melhor das intenções. E ainda o cara tem uma legião de fãs, uma legião de pessoas que idolatram o cara. Cara, e isso do lado de cá, do lado do Lula, a gente vê sentido e explicação. Afinal de contas, o Lula é um personagem com um certo prestígio. O Lula tem honoris causa aí nas melhores e maiores universidades espalhadas pelo Brasil e pelo mundo. Ou seja, existe uma razão pela popularidade e pelo apreço à figura do Lula. Agora, esse Bolsonaro não existe nada, velho, nada. Você vê que existe um hiato, um abismo, sabe, da intelectualidade brasileira, né? Da, uma parte do eleitorado brasileiro que vê nesse sujeito uma virtude que simplesmente não existe, é uma parada completamente fantasmagórica. Eu, particularmente, eu vou pro caixão sem entender o que foi esse fenômeno. Tô aqui vivendo o auge dele e eu não vou conseguir conectar ali alguma coisa que faça sentido na preferência desse sujeito e desse Bolsonaro.